Bom dia, paz esteja convosco. Voltei, mas voltei para ensinar a palavra de Deus. Tive uns dias parada, sem fazer pão diário, por conta da minha voz, que estava meio afônica, mas estamos aqui dando continuidade a esse trabalho que alimenta o nosso espírito, que é a palavra de Deus diária sobre as nossas vidas. Mas hoje eu quero falar algo muito importante, algo que foi ontem estudo para mim, eu passei meditando sobre essas palavras. Eu quero compartilhar um pouquinho aquilo que Deus colocou no meu coração quanto palavra, quanto alimento espiritual para a nossa vida. É interessante que em tudo isso nós só aprendemos. Jesus, ele sempre instruiu a nossa vida, antes até mesmo do seu nascimento, com as profecias, com as palavras proféticas que foram liberadas através dos profetas, daquele que viria para salvar a humanidade, daquele que viria para dar vida eterna. Nós sabemos que Jesus sempre nos instruiu antes, durante, depois, mas o que me chama mais atenção é que Jesus nos instrui até mesmo no momento da sua morte. No momento que ele está ali morrendo, ele faz da cruz um púlpito e ali ele prega as 7 palavras essas dignas de aprendizado, palavras essas dignas de serem meditadas, palavras essas dignas de arderem no nosso coração e serem praticadas por cada um de nós. É interessante que Jesus, na hora da sua dor, na hora da sua morte, ele está ali naquela cruz pregado para morrer, e ele faz daquela cruz um altar. Ele faz daquela cruz um púlpito e leva a palavra de Deus. É interessante tudo isso porque a primeira palavra que Jesus fala lá em Lucas capítulo 23, versículo 34, é que ele diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Pai, perdoa. Ele nos ensina na hora da sua morte a perdoar, a liberar o perdão. Nesse momento, Jesus está pregando para aqueles que necessitam, para aqueles que precisam do perdão, pela ignorância, por ainda não conhecerem a palavra, por ainda não conhecerem a verdade. Porque a palavra de Deus vai me dizer: conhecer a verdade vos libertará, em João 8,32. Mas Jesus está ali pedindo para o Pai, já como advogado justificando aqueles, porque ele sabia que aquele pecado dos seus opressores não ficaria impune diante do Pai. E ele intercede, ele faz uma oração de intercessão diante do Pai e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele está ali intercedendo pelos seus algozes, aqueles que estavam pregando, aqueles que estavam cuspindo, aqueles que estavam humilhando, aqueles que deram vinagre para ele beber, aqueles que estavam blasfemando e julgando e condenando. Mas Jesus, na hora da sua morte, nos instrui a perdoar, porque, amado, sem perdão nós não vamos ver a graça de Deus, porque se nós não perdoarmos, o Senhor também não irá nos perdoar. Então Jesus, ele pede perdão ali pelos seus algozes, por aqueles que estavam matando, por aqueles que estavam humilhando, por aqueles que estavam levando ele para a cruz. Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Outro momento na cruz de Jesus, e nessa pregação, quando ele prega as 7 palavras, é quando ele diz assim: mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. João 19, 26, 27, você encontra isso. É interessante que Jesus, ele tem um cuidado. Sabe por que Jesus está falando: eis, mulher, olha o teu filho, olha a tua mãe? Ele está nos ensinando a cuidar da família, cuidar dos filhos, da casa, dos familiares. O cuidado de Deus com a família, para que a gente possa ali, naquele momento de sofrimento dele, ele estava se preocupando com a família, para que a gente viesse cuidar, para que a gente viesse respeitar, para que a gente viesse ter o cuidado com a família. Quando ele fala: mulher, o teu filho, e eis a tua mãe, ele está trazendo para nós o cuidado com a família que nós devemos ter, de honrar pai, de honrar mãe, porque é um dos primeiros mandamentos do Senhor. E quem honra pai e mãe, vocês sabem que tem os seus dias prolongados. Então ele está nos ensinando ali as 7 palavras. A terceira palavra que Jesus fala no Lucas 23, versículo 34, diz: em verdade, verdade, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amado, que fantástico! Jesus, na hora da sua morte, ele ganha almas para levar para o reino, amado. Ele está morrendo, mas ele está ganhando almas. Ele está morrendo, ele está resgatando
resgatando o ladrão da cruz. Ei, nunca é tarde, amado, não importa a condições que você está vivendo, não importa como você esteja, importante a gente aprender com Jesus que até mesmo na hora da sua morte, até mesmo na hora da sua dor, ele está ali pregando o evangelho para aquele que ainda não conhece, levando perdão, levando cuidado, levando a salvação. Rebachuri canta. E aí a quarta palavra que Jesus fala em Mateus 27:48 é quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Eu sinto que Jesus ali estava sentindo a angústia de ter sido desamparado, não pelos seus discípulos que o abandonaram, não pelo Sinédrio, não pelo Pilatos, Herodes que o entregaram nas mãos dos escarnecedores, não porque Pedro o negou, não porque Judas o traiu, não porque os seus discípulos o abandonaram, não porque a multidão que o aplaudia e comia dos pães e peixes o abandonaram e gritavam crucifixo. Mas Jesus, ele estava ali no momento da sua dor, carregando sobre si os nossos pecados, sobre si as nossas transgressões. Sobre ele estava o pecado da humanidade. O que nos afasta de Deus, amado? O que nos afasta de Deus é o nosso pecado. Eu creio que naquele momento Deus, eu estou conjecturando, mas eu creio que naquele momento Deus fecha seus olhos para não ver o sofrimento, a dor do seu filho levando sobre si todos os nossos pecados. Entenda, o pecado nos afasta de Deus e sobre ele estava todo o pecado da humanidade. Ele não estava desamparado por Deus, porque ele nasceu de novo. Ele nasceu não, ele ressuscitou dos mortos para ter o direito da vida eterna. Ah, amado, é lindo. E em tudo isso, quando Jesus reflete sobre isso, Jesus teve sede, porque Jesus, ele perdeu muito sangue. E existe uma palavra, eu não lembro agora o nome, mas quando a pessoa perde muito sangue, é constatado que quando ela está sob pressão, quando ela está sob uma dor muito grande, quando ela está pressionada muito grande, ela... No Getsemane ele suou sangue e ele estava ali passando por uma pressão muito forte. Então naquele momento, desde das chicotadas, desde a coroa de espinho, dos açoites que ele levou, ele já estava sendo pressionado, ele estava ali perdendo muito sangue. E por isso ele teve sede e lhe deram vinagre para beber. Eu quero te falar hoje que quando ele fala eu tenho sede, a gente pode usar isso. Quando Jesus ele teve sede realmente por conta de todo o sangue que ele já havia perdido. Mas ele pode ter sede, ele tem sede de justiça, ele tem sede de amor, ele tem sede de ganhar alma, ele tem sede de resgatar os perdidos, ele tem sede na tua vida. Então ele é a água da vida, porque a palavra de Deus diz que quem beber desta água nunca mais terá sede. Então nós precisamos beber dessa água para que a gente venha ter a sede da justiça e para que a gente venha buscar pela palavra de Deus. E aí ele fala a sexta palavra, quando ele diz está consumado. Ah, amado, lá no Getsemane, Jesus ele fala para o Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice, mas ainda assim seja feita a tua vontade. Mas quando Jesus ele faz a vontade do Pai, que ele morreu na cruz para levar sobre si os nossos pecados, para levar sobre si as nossas transgressões, para nos dar o direito da vida eterna, para que nós pudéssemos ser herdeiro do trono, para que nós pudéssemos ser livres de toda a condenação de diabo, de todo o jugo de Satanás contra a nossa vida, ele termina ali e diz, Pai, está consumado. Por quê? Porque ele cumpriu o seu chamado. Ele fez aquilo que ele foi determinado e aquilo que ele veio para fazer. E ele está dizendo, Pai, eu cumpri, eu consegui, eu fiz o que tu me pediste, Pai. Agora há liberdade, agora não há mais condenação, agora não há mais jugo, Pai. Eu paguei o preço e foi preço de sangue pela minha vida, pela tua vida. E quando ele fala para o Pai, Pai, está consumado, ele fala a sétima palavra, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Amados, foi por mim, foi por você que Jesus morreu, para nos dar o direito da vida eterna, para nos dar o direito de sermos chamados filhos de Deus e não criatura. Mas para que a gente seja filhos de Deus, nós devemos aceitar o sacrifício de cruz, porque a cruz é a mais eloquente expressão de amor, porque nós não seríamos capazes de dar os nossos filhos por amor à humanidade, mas o nosso Deus foi de dar o seu único filho, o seu filho unigênito,
para que através dele nós fôssemos feitos, tornarmos filhos de Deus. Que a gente possa refletir nesses dias, não só nesses dias, mas todos os dias da nossa vida, o sacrifício que Jesus fez para nos dar a vida eterna, para nos arrancar das garras do diabo e para nos levar à presença do Pai. Que essa palavra hoje possa ser palavra de meditação para nós, porque para mim foi, porque Jesus estava morrendo e na hora que ele estava ali pregado naquela cruz, ele fez daquela cruz um púlpito e transmitiu a palavra de amor, de salvação, de cuidado, de cura, de compromisso, de respeito e de cumprir um chamado. Se essa palavra falou no teu coração, dá o teu ok, dá o teu amém, glorifica, exalta, deixa um comentário, recebe, toma posse de tudo que ele conquistou na cruz por você. Porque é direito seu, é direito meu, é direito nosso. Tudo o que ele conquistou na cruz. Então digita aí, é um direito meu, tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Deus te abençoe. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo e vai assistir esse pão diário. Abençoa, Senhor, a vida de cada um deles. E que hoje, Senhor, assim como foi para mim, possa ser para cada um que vai ouvir, que vai assistir esse pão diário, Pai, aprender contigo. Que tu nos instrui até mesmo na hora da tua morte. E na hora que tu estás morrendo, aquilo que era para ser dor, tristeza, angústia, tu transforma em púlpito e prega a tua palavra para nos dar a vida eterna. Obrigada, Pai, pelo teu sacrifício de cruz. Obrigada, Jesus, por ter morrido por nós e ter levado sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E pelas tuas pisaduras, nós temos sido sarados. Fique com Deus. Deus te abençoe e tenha um bom dia na graça de Jesus. E que a paz reine no nosso coração. Fique com Deus, coração é para você. Que Deus abençoe a vida da Ilma, em nome de Jesus.